Foi? Podemos ir? Show. Então, já que todo mundo concordou aí com a gravação, vamos começar. Gente, queria começar agradecendo a presença de vocês, aí, que tiraram um tempinho para estar aqui comigo na sexta-feira, me vendo falar um pouquinho. Faz tempo que eu não apareço por aqui, eu acho que as últimas vezes também foi com outras pessoas juntos, não lembro de ter apresentado algo sozinha, mas bora lá. É, A ideia hoje é eu contar para vocês um pouquinho sobre como que a gente consegue utilizar cores para otimizar gráficos, né, nossas visualizações de dados, nossos dashboards. E o que eu vou abordar aqui? Vou falar um pouquinho sobre motivações e materiais que eu usei para fazer esse material para vocês. Vou falar um pouquinho sobre categorias de paletas, pontos importantes antes da gente sair escolhendo cores, como escolher cores. Vou dar algumas dicas extras, passar algumas ferramentas que são úteis para esse processo, falar um pouco sobre design systems e visualização de dados e passar algumas leituras complementares também. Então, por que esse tema é importante? Quando a gente está pensando em trazer uma visualização de dados, você fazer a escolha de um gráfico adequado para estar apresentando aquela informação é essencial para que a mensagem que a gente quer passar chegue naquela pessoa que está vendo, né? E escolher uma cor, ou uma paleta de cores, ela vem como um artefato que tem a mesma função. Se você escolhe cores adequadas, a mensagem que você quer passar, ela vai chegar de forma mais eficaz em quem está vendo, da mesma forma que, dependendo das cores que você escolher, ela pode fazer com que o gráfico perca totalmente o sentido. Então, a ideia é mostrar um pouco disso aqui para vocês. E essa apresentação ela foi baseada majoritariamente nesse livro que está aqui do lado, A Cor dos Dados, mas eu também fiz algumas pesquisas por fora para incrementar um pouco mais o material. E quando eu li o livro, o meu objetivo era levar para o pessoal do design, né? Fazer um compartilhar com eles ali. Mas eu comecei a ver que esse é um tema que não faz sentido ficar só para os designers. Eu acho que, principalmente no laboratório, a gente tem muitas situações em que é um tema que pode vir a ajudar o pessoal. Então, a gente tem ali SMs que lidam com as métricas das equipes, a gente tem POs e supervisores que às vezes têm que apresentar alguma coisa ali para os nossos clientes, a gente tem o pessoal da gestão trazendo, às vezes, informação ali da PCO, dados do censo, e a gente tem uma grande comunidade acadêmica aqui, né? Gente que vai estar escrevendo artigo, que vai estar fazendo trabalho de faculdade. Então, eu desisti de fazer essa apresentação só para os designers e estou trazendo aqui para vocês para compartilhar conhecimento. E um outro ponto também que eu acho que me motivou a trazer isso para cá é para desmistificar um pouco essa coisa de que só designer, só artista mexe com cor. Ah, eu não entendo de cor, eu não sei fazer nada aqui, sei, não sou artista, não tenho feeling. Quando a gente fala de escolher cor para apresentação de gráficos e de visualização de dados, a gente está trabalhando com técnica, né? Com teoria da cor, com conhecimento que é possível ser aprendido e replicado, não só por designers. Então, essas foram as minhas motivações aí para trazer esse conhecimento para vocês. E agora falando um pouco sobre o tema mesmo, né? Eu vou começar falando um pouco sobre categorias de paletas de cores. Quando a gente está montando um gráfico, dependendo da informação que a gente está querendo trazer ali, vão ter paletas que vão se encaixar melhor, né? Vai ter uma sinergia melhor com aqueles dados que a gente está querendo apresentar. Basicamente, existem 3 categorias de paletas que se aplicam dependendo de como essas informações estão organizadas, que é a paleta sequencial, a divergente e a categórica. Eu vou mergulhar em cada uma delas. Então, a paleta sequencial, ela basicamente consiste numa graduação de cores que utiliza ou uma única cor, que vai variar do tom mais escuro para o tom mais claro, ou um gradiente de matizes entre 2 cores. É uma paleta que ela é recomendada quando a gente tem dados quantitativos, quando a gente tem uma escala de valores, algo temporal ou numérico, né, tipo de dinheiro, de temperaturas, coisas numéricas. E eu trouxe aqui alguns gráficos para exemplificar. Então, ali em cima tem o do Git, com certeza você já, muita gente aqui já deve ter cruzado com esse gráfico. Ele mostra a atividade da pessoa ali no Git, né? Quanto mais verdinho, claro, mais atividade teve. Quanto mais escuro, menos atividade teve. Aqui embaixo a gente tem um gráfico de expectativa de vida. Então, quanto mais roxo escuro, maior a expectativa de vida. E quanto o roxo for mais claro, menor é.
E aqui do lado tem um gráfico mostrando a porcentagem, né, de estudantes matriculados em cursos de graduação no ensino superior. Sendo que aqui a gente está trabalhando com uma graduação de cores, né, que vai do vermelho, aí passa pelo laranja, o amarelo, o verdinho e o verde escuro. Então, ele é uma graduação entre duas cores, né, o vermelho e o verde. Então, essa paleta, ela tem essa abordagem ali de graduação de cores. A gente tem a paleta divergente também, que basicamente ela combina duas paletas de cores sequenciais com um ponto central compartilhado. Ela também é uma combinação que representa valores ordenados, né, e valores numéricos, como na sequencial, só que aqui a gente está trabalhando com dados que tem essa conotação de oposição, né, de positivo, negativo, enfim. E não só essa questão de oposição, mas também o valor central tem uma relevância para ser destacado ali no meio. E normalmente esse valor central, ele é tipicamente uma cor mais clara, né, uma cor mais neutra, um cinza, um branquinho, enfim, um creme, até para trazer um destaque dele das cores mais escuras, que vão estar sempre nos extremos do resto da paleta. Então, aqui do lado tem alguns exemplos, né? Esse aqui é um gráfico de pergunta, onde você responde se você concorda fortemente, concorda, está neutro, discorda e discorda fortemente. Sendo que as cores mais saturadas, elas ficam nesses opostos, e no meio você tem essa cor neutra, né? Para representar essa opinião neutra. Aqui do lado tem um gráfico de variação de temperatura, né, mostrando o mapa aqui dos Estados Unidos. E quanto mais vermelho, maior está sendo a variação de temperatura, quanto mais azul escuro está sendo menor a variação de temperatura, e no meio a temperatura está se mantendo na média. Então, tem essa abordagem da paleta divergente para esse tipo de informação. E, por fim, a gente tem a paleta categórica, que é uma combinação de cores que são distintas, não sequenciais, então aqui a gente não trabalha com tons de azul, tons de verde, a gente trabalha com cores diferentes mesmo, porque é uma paleta que serve para representar categorias ao invés de valores ordenados, né? Então, é uma paleta mais qualitativa ao invés de quantitativa, que é a divergente e a sequencial. A gente tem uma indicação, o livro ele cita até seis categorias, eu diria que até cinco, talvez mais cedo comece a ficar meio embolado, porque justamente quando a gente começa a precisar colocar muitas cores ali no gráfico, primeiro que sempre fica um carnaval, com certeza vocês já cruzaram com uns gráficos aí que, meu Deus, um monte de confete ali na tela. E segundo que para quem monta esse gráfico, vai começar a ficar difícil você escolher cores. Você vai ter que começar a entrar em um tomzinho de azul, um mais forte, um mais fraco, e isso vai começar a prejudicar o gráfico, e a compreensão dele vai ficar mais dificultosa. Quando é necessário a gente estar utilizando mais de seis categorias no nosso gráfico, tem algumas abordagens que a gente pode usar. Por exemplo, a gente pode considerar um agrupamento de categorias. Às vezes eu tenho 10, será que eu preciso de 10? Será que não dá para diminuir, agrupar alguma coisa ali? Uma outra abordagem é dividir essa informação em mais de um gráfico. Então, tem saída, sempre tem alguma saída. Aqui tem duas representações, né, de gráficos de paleta categórica. Então, aqui são motivos pelos quais crianças de 6 a 5 anos não estão frequentando creche ou escola, sendo que cada cor representa um motivo diferente. Aqui está mostrando a evolução de matrículas na educação básica, sendo que o amarelo é o privado, o verde é o público e o azul está com o valor total, as três categorias. Então, a gente tem esses três tipos de paletas que a gente pode trabalhar. Elas vão cobrir a maior parte da necessidade de vocês, quando vocês cruzar com a necessidade de estar criando algum gráfico. E, antes de falar de escolher cores, tem alguns pontos que eu acredito que são importantes ter em mente, não só antes, mas durante todo o processo. Então, um dos pontos é com relação ao uso de cores de marca. Pode ser uma boa sacada, né, estar utilizando as cores da marca ou da identidade visual para trazer a apresentação do gráfico ali, mas é importante tomar alguns cuidados para que isso não acabe virando um obstáculo, criando um calo no pé no momento que você está criando o gráfico, que é pensar, essa paleta, ela tem uma quantidade suficiente de cores para aquilo que eu preciso? Essas cores, elas têm um bom contraste entre si? Essas cores, elas são adequadas para representar os dados que eu estou querendo mostrar? Então, às vezes, a minha marca ela é um vermelho, né, a cor de identidade visual é um vermelho,
e eu quero mostrar um gráfico de renda, por exemplo, acima ou abaixo, e o vermelho tem essa conotação de trazer uma possível interpretação de negativo, então é bom tomar cuidado com essas questões, e inclusive, puxando já dessa questão ali do vermelho que eu acabei de falar, eu entro no segundo ponto, que é com relação à cultura e psicologia. Então, as cores, elas despertam sentimentos e sensações na gente. Essa questão do vermelho que eu acabei de falar é um exemplo. Se eu botar num gráfico o vermelho e o verde, pode ser que a gente traga essa interpretação da pessoa que está vendo de associar o vermelho a um negativo e o verde ao positivo. Ou, por exemplo, aqui em países do Ocidente, o branco ele é muito associado à pureza, leveza, mas tem alguns países que o branco ele é uma cor de luto. Tem países que você vai no velório de branco ao invés de preto. Então, são questões de cultura, são questões de psicologia. Isso dá um tema totalmente à parte. Tem livros sobre isso, artigos sobre isso, não vou me aprofundar. Mas é um ponto que é bom a gente ter em mente, né? Conhecer o nosso público e ter um pouco de noção ali de psicologia das cores para não acabar prejudicando a mensagem que a gente quer passar. E um outro ponto muito interessante é considerar as mídias. Quando você estiver construindo aquele gráfico, pensar, esse gráfico ele vai ser visto só no computador ou ele vai ser impresso? Ou os dois? Ele vai ser impresso em preto e branco, dependendo se ele for impresso em colorido, já pode sair, pode não, já vai sair diferente, porque o esquema de cores do computador é uma e da impressora é outra. Então, vai mudar a tonalidade das cores ali. E em preto e branco, pode tornar o gráfico totalmente incompreensível, né? Então, é bom prestar atenção nesse ponto também. E aqui eu trago um exemplo, né, daquele mesmo gráfico ali da questão das temperaturas. Aqui na esquerda ele está colorido e ele em preto e branco, a sequência de azuis fica igual à sequência dos vermelhos. Então ele perde totalmente o sentido dele impresso em preto e branco. Então é legal tomar cuidado com esse ponto. Essas dicas aqui, elas basicamente andam bem de mãozinhas dadas. Então, um ponto é buscar não ser imparcial. Quando a gente está construindo um gráfico, existe um storytelling ali por trás. Que mensagem que eu quero passar? É mostrar que teve um aumento de alguma coisa, uma diminuição de alguma coisa? Tem algum direcionamento que eu quero dar para o olhar do usuário? Então, a nossa função não é a dar chance de tudo que está ali naquele gráfico ser visto, mas direcionar a visualização do público para algo que a gente quer que seja mais destacado. E isso linka com o segundo ponto do menos a mais, que é evitar utilizar cores para coisas que não são tão relevantes naquele gráfico. Então, às vezes, eu tenho um gráfico que eu quero mostrar, sei lá, uma venda que ficou abaixo do esperado, por exemplo, coloca tudo que ficou acima de uma mesma cor e destaca só o que ficou abaixo, né? Não precisa colocar uma cor para cada coisa. E o poder do cinza. O cinza normalmente ele é utilizado para detalhes de suporte, né, tipo os eixos, as linhas, os valores, mas ele também pode ser usado para o gráfico em si. E é uma boa abordagem porque quando você usa o cinza para a parte dos gráficos, o olhar do usuário ele vai ser direcionado para o que não é cinza, que chama atenção, porque o cinza é uma cor neutra, né? Então, é uma estratégia boa, principalmente quando tu tem um grande conjunto de dados, muita coisa ali para ser mostrada ao mesmo tempo. Então, aqui tem uns dois exemplos que eu trouxe do menos a mais. Então, aqui, como eu falei, você tem várias categorias, você quer destacar o que ficou abaixo, ao invés de usar um azul para cada um, bota tudo que ficou dentro do esperado de uma cor e destaca só o que ficou abaixo ou acima, enfim, aquilo que você quer destacar. E aqui embaixo tem uma exemplificando essa questão do poder do cinza. É um gráfico de categoria, tem 5 categorias. Imagina esse gráfico com 5 cores aqui, sabe? Uma coisa por cima da outra. Ia ficar muito difícil de compreender. Sendo que a pessoa ela só quer destacar esse track aqui, essa primeira categoria. E foi o que ela fez, né? Ela deixou todo o resto em cinza, que não é o importante, digamos assim, e destacou só o que era relevante para aquele momento. Então, algumas dicas ali, né, com relação a essa questão da imparcialidade. E um último ponto também que eu acho que é legal considerar é a questão da acessibilidade. A gente precisa considerar que o nosso público pode ter pessoas ali com algum tipo de daltonismo, e dependendo da paleta que a gente escolher, para a pessoa que daltônica, né, que vai estar vendo, não vai fazer sentido nenhum. Aqui eu trouxe alguns exemplos de paletas, né, que essas de cima são paletas que é bom fugir. Elas não funcionam muito bem para tipo de daltonismo.
Então, por exemplo, o vermelho, o verde e o marrom, com o tipo de daltonismo, ela vai ficar que nem está aqui embaixo. Bem difícil de diferenciar, né? Principalmente esses dois aqui da ponta. Da mesma forma, o rosa, o turquesa e o cinza também aqui. Nossa, é muito difícil de você diferenciar esses cinzas um do outro, né? Que tá com um tipo de daltonismo também. E azul e roxo, meu terror. John, que é o que tá aqui também, né? Aqui até dá para ter uma diferenciação, talvez pelos tons que eu escolhi, mas aqui está mostrado em dois quadrados, né? Imagina mostrado num gráfico, talvez não fique tão fácil de diferenciar. E aqui embaixo eu trouxe uma paleta que é bem coringa. Ela funciona muito bem com a maior parte dos tipos de daltonismo, que é o laranja e o azul. Então, tem esse laranja azul aqui, e aqui embaixo eu fiz exemplos de como que eles ficam aplicados a vários tipos de daltonismo. Ele se destaca bem na maioria dos casos, salvo aqui nesse cinza, que começa a ficar difícil, mas, poxa, ele já abraça 7 tipos de daltonismo aqui, né? Então, é legal a gente considerar, entender qual é o nosso público, né, e saber se a gente vai precisar dar um carinho especial para essa parte de acessibilidade. Então, essas são algumas dicas que é bom considerar antes, mas durante e depois também, é sempre bom ter em mente. E agora, dá para a gente falar, assim, de como escolher cores. A ideia aqui não é dizer que só tem esse jeito de escolher cores, é trazer uma abordagem técnica, principalmente para quem não se sente muito confiante em fazer esse processo, mas, claro, tem outros jeitos de você fazer essas escolhas. Aqui é só para trazer uma metodologia que facilite a vida de vocês. E para isso, a gente vai utilizar o círculo cromático, que não sei se todo mundo conhece, mas o círculo cromático é uma representação ordenada e circular das cores. Ele tem 12 cores e ele ajuda a trabalhar combinações de cores com harmonia e contraste. Ele é uma ferramenta amplamente utilizada ali na área de arte, de design, de arquitetura, e ele vai ser nosso aliado aqui para conseguir estar fazendo a escolha de cores de uma forma mais técnica e mais assertiva. Serve até para pintar cabelo, é isso aí, Isa. A parte artística, né? Moda, estilo, é isso aí. Aqui embaixo tem algumas combinações que são feitas com o círculo cromático. Eu vou trazer exemplos delas no andar da apresentação. E aí, para dados sequenciais, então, como é que a gente consegue fazer essa escolha de cores? A gente tem duas alternativas possíveis. Uma delas é utilizar um gradiente de cores de uma cor só, variando de tom claro para escuro. Então, aqui tem um exemplo, né? Você escolheu o roxo e vai andar para dentro do círculo cromático, aqui pegando os tons mais claros. E aí você vai ter uma paleta mais ou menos assim. Esse é o exemplo do roxo, né? E outra alternativa é você utilizar um gradiente de cores complementares. Cores complementares são cores que estão em extremos opostos do círculo cromático. Então, aqui nesse exemplo, o vermelho, né? Se você traçar uma linha reta até o outro lado do círculo cromático, você vai ter a cor complementar do vermelho, que é esse azul. E a ideia é fazer essa paleta utilizando o gradiente de cores entre eles, mas não do claro ao escuro, mas percorrendo a lateral do círculo cromático, pegando essas cores. Poderia ser tanto desse lado quanto desse lado. Aqui nesse exemplo eu peguei desse lado direito aqui. Então você pega essa graduação de cores do vermelho, laranja, amarelo, verdes até o azul e monta uma paleta que você pode aplicar e precisar de sequenciais. Então tem essas duas abordagens. Aqui tem exemplos de gráfico aplicando essa paleta, né, dos tons coincidentemente é o mesmo exemplo lá de cima. Tons de roxo, né, do mais escuro ao mais claro. E aqui tem um índice de DH também, indo do vermelho até o azul, passando, tem o amarelo, tem o longínquo, mas, enfim, só para mostrar um exemplo de como que fica aplicado na prática essa paleta. Para dados divergentes, a gente também pode usar a combinação de cores complementares, né, pegando esses pontos extremos do círculo cromático. Só que para dados divergentes a gente tem aquele ponto central, como eu comentei, né? Então a ideia é trabalhar alterando a saturação da cor. É literalmente pegando as cores que vão passando aqui pelo meio desse risco, indo do mais escuro, indo para o mais claro, pegando um ponto de interseção das duas, que vai ser um cinza, um branco, um creme, enfim, e indo para outra paleta do outro lado do círculo cromático. Aqui tem dois exemplos de aplicação dentro do círculo cromático, e um gráfico que é muito utilizado com essa paleta é gráfico de eleição.
Então, aqui tem até um exemplo, né, um gráfico do mapa dos Estados Unidos, e aí você tem essa sensação de opostos, né, de partidos políticos. Então, um é o azul, o outro é o vermelho, você tem tons de azuis, tons de vermelho, e no meio você tem esse cinza, né, esse que ele deixou aqui em cinza clarinho, que é uma informação relevante para trazer, para dar destaque, no caso. Parecido também, é isso aí. Mas, enfim, a aplicação ali da paleta de dados divergentes. E agora, para dados categóricos, a gente tem algumas combinações do círculo cromático que vão depender de quantas cores a gente precisa, quantas categorias tem naquele gráfico. Então, a gente pode usar a combinação complementar, que é o que eu já mostrei aqui, caso a gente precise de só duas categorias, e a gente pode usar a combinação triádica ou quadrática se a gente precisar de 3 ou 4 categorias, respectivamente. Então, na combinação triádica, tanto nas duas, na verdade, o objetivo é pegar 3 ou 4 cores que estejam o máximo distante no círculo cromático e equidistantes entre si. Então, aqui são 3 pontos, eles estão com a mesma distância entre eles, e a ideia de pegar esses pontos equidistantes, o máximo distantes, é garantir que as cores dessas categorias não se pareçam muito, elas tenham essa distinção entre si, né? Não peguem tons muito próximos. A triádica, inclusive, se você ligar aqui os pontos, ela forma um triângulo, e a quadrática, se você ligar os pontos, ela forma um quadrado, né? Por isso o nome. Mas, enfim. E aqui eu trago um exemplo, né, de aplicação de uma paleta triádica. Então, você tem o laranja, o roxo e o turquesa aqui, enfim, sendo aplicado num gráfico de linha. E aqui a gente tem um exemplo de combinação quadrática também, né, trazendo esse tom de um rosinho, um roxo, um amarelo e um verde dentro desse gráfico aqui. E, além de construir gráficos com categorias separadas, às vezes a gente tem necessidade de estar representando dados categóricos, mas que parte dessas categorias tem alguma associação entre si. Entre, sei lá, 4 categorias tem associação entre 2 elementos ou entre 3 elementos. E aí, nessa situação, a gente tem algumas combinações do círculo cromático. Então, por exemplo, se eu preciso de 3 categorias e eu preciso trazer uma associação entre 2 dessas categorias, a gente consegue aplicar a combinação complementar dividida, que é basicamente escolher uma cor e, ao invés de você pegar a complementar, que fica aqui do outro lado, você divide um para um lado e outro para o outro, e aí você tem outras 2 cores. Porque essas cores que ficam desse lado, aqui nesse exemplo, o roxo e o azul, eles têm umas tonalidades que são mais próximas e contrastam bastante com o laranja, que é totalmente oposto. Então, você cria essa associação entre esses e destaca com a outra. Aqui tem um exemplo, não é exatamente com essa paleta, mas é um gráfico de distribuição de moradores em domicílios particulares permanentes, sendo que esse azul é quem tem domicílio próprio, né, casa própria, e no azul mais claro é o alugado, e no azul não, desculpa, no amarelo mais claro é o alugado, e no amarelo mais escuro são quem tem imóveis cedidos ou emprestados. Ou seja, esses tons de amarelos representam pessoas que têm imóveis que não são próprios. Então, tem uma associação entre essas duas informações, né, que destaca do azul, que é quem tem domicílio próprio. Então, tem essa abordagem. Não sei se o Censo quis isso quando montou esse gráfico, porque eles usaram as cores da marca, mas deu certo, né? Teve essa associação. A gente pode também querer ter 4 categorias e fazer uma associação entre 3 desses elementos. Para isso, é muito parecido com outro exemplo, só que a diferença é que você vai pegar, assim, o complementar, e aí você vai ter 3 cores aqui, né, que são com tons mais parecidos, e vai ter um destaque ali com laranja que está do outro lado. Então, aqui tem um exemplo, né, de gráfico que o laranja é a receita total, e as partes ali da divisão da receita fica nesses tons que foram selecionados ali para ter essa associação de categorias, de cores com categoria. Então, a gente tem essa outra abordagem, e a gente tem também a possibilidade de fazer associação em pares. Eu tenho 4 categorias e eu quero associar de 2 em 2. A gente pode fazer a utilização da combinação retangular no círculo cromático, que é como se fosse pegar 2 complementares, né, vizinhas, uma tem que ser vizinha entre uma e outra. Inclusive, aqui também, se você ligar os pontos, você forma um retângulo, por isso a combinação retangular.
E aqui tem um exemplo de gráfico aplicando essa combinação. A gente tem um gráfico de rendimento médio real por sexo e raça. Então, você tem homens brancos, mulheres brancas, homens pretos e mulheres pretas. Só que as pessoas brancas ficaram sendo representadas nesses tons aqui de azulado, esverdeado, e as pessoas pretas ficaram representadas nesses tons alaranjados. Então, teve 4 cores, tem 4 categorias, mas tem essa associação em pares ali por raça. Então, é uma abordagem interessante também para se fazer com dados categóricos. E tá, e aí se eu tenho mais de 4 cores, né? Se eu já tenho 5 ou 6 categorias que eu preciso estar aplicando ali naquele meu gráfico, o que eu faço? Com o círculo cromático não tem regras bem definidas enfim, de diretrizes que eu consigo utilizar dentro dessas regras ali que eu apresentei para vocês, mas tem algumas estratégias possíveis que eu trago para tentar facilitar esse processo, se você tiver 5 ou mais categorias dentro do seu gráfico. Uma delas é tentar buscar pontos, cores, né, em pontos mais afastados possíveis dentro do círculo cromático, que é aquilo que eu já comentei. Quanto mais distante um do outro, mais as cores vão ter contraste e não vão parecer, né, entre si. Um outro ponto também é utilizar ferramentas de geração de paletas, eu vou trazer isso ali mais para frente. Considerar o agrupamento de categorias ou dividir em mais de um gráfico, que eu já falei lá no começo, e considerar outros artefatos, como texturas, símbolos, entre outros, que eu também vou trazer mais para frente. Então, como eu comentei, tem saídas. A gente talvez só não vai ficar preso aqui no círculo cromático escolhendo cor, mas tem como fazer. Então, saindo um pouco da parte ali de como escolher cores, né? E entrando em um tópico de ferramentas que são úteis para esse processo aí, para facilitar para vocês. Tem várias, eu trouxe algumas aqui que são gratuitas, para vocês darem uma olhada. Não vou mergulhar, mas eu deixei o link de cada uma delas. São ferramentas que ajudam tanto a criar quanto a explorar as paletas em visualizações de dados. Então, tem algumas que você consegue gerar gráficos e ver como é que fica aquela paleta no gráfico de mapa, no gráfico de barra, enfim. E eu deixei esses 4 que, embora eles tenham um propósito bem parecido. Oh, o André usou muito no mestrado, viu? Muito útil. Embora elas tenham um propósito bem parecido, cada uma delas tem alguma coisa à parte que eu achei bacana. Ou porque tem uma grande quantidade de gráficos que você consegue gerar, ou porque tem alguma coisa ali de desenvolvimento, alguma coisa de código que dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para você usar no seu sistema, enfim, no seu projeto. Então, cada uma delas tem uma particularidade que eu achei bacana trazer para cá. E aí, espero que o GIF funcione. Ah, está funcionando. Eu trouxe aqui um GIF mostrando o Color Brewer, que é uma dessas ferramentas que eu, particularmente, eu achei ela mais completa, assim, sabe? Mais equilibrada, talvez, não sei. Ela tem esse visual meio internet nos 2000, mas ela é muito boa. Você consegue botar vários filtros para gerar uma paleta. Você consegue colocar quantas cores você precisa, né, para aquele seu gráfico. Qual que é a natureza do seu dado, se você está trabalhando com dado sequencial, divergente ou qualitativo. E só de colocar esses dois, ele já vai gerar alguns esquemas de paletas, mas você consegue também colocar alguns outros filtros, que dizer para ele que eu preciso de paletas que funcionem para daltonismo, eu preciso de paletas que funcionem para impressão, ou impressão preto e branco também. Então, e aqui tem os hexadecimais das cores, então, assim, acho que. E ele vai aplicando nesse gráfico aqui de mapa. Então, é uma ferramenta bem bacana, eu gostei bastante de brincar com ela ali, e fica aí para vocês explorarem também. E aí, agora que a gente já falou um pouco sobre paletas, como escolher cores, o que pensar antes, eu trago umas dicas extras também. Uma delas é lembrar que divisores e espaçamentos são seus aliados. Eles ajudam a compreender melhor a visualização, principalmente quando eu tenho muitas cores naquele gráfico, ou que as cores são em tons muito próximos. Então, aqui tem um exemplo, né? Quando a gente olha esse gráfico aqui na esquerda, o olho chega a doer um pouco. Essas cores estão um pouco, sei lá, saturadas, juntas, dá um pouco de desgaste na vista, digamos. E aqui tem um exemplo do mesmo gráfico, só que utilizando o espaçamento entre cada um desses gráficos. Poderia ser, gráficos não, cada uma dessas categorias. Poderia ser divisor, também funcionaria.
mas ele já dá um respiro, né? Então, divisor e espaçamento são artifícios bem bons a gente está utilizando junto com as cores. Plano de fundo sempre neutro, gente. A função do plano de fundo é fazer um contraste com o gráfico, não roubar o protagonismo dele. Então, branco, cinzas, preto, se estiver fazendo alguma coisa em dark mode, mas sempre buscar a cor neutra. Não vai querer competir e colocar um fundo colorido que vai cansar a vista e roubar o protagonismo do dado que você está querendo mostrar. Lembrar também que cor não é tudo. Principalmente se você tiver uma dificuldade ali de definir paleta com muitas cores, ou está tendo uma dificuldade para conseguir uma paleta que atenda a acessibilidade, considere utilizar outros elementos no gráfico, como largura de linhas, pontilhados, texturas. Então, aqui tem um exemplo, né, de um gráfico que a pessoa colocou algumas linhas tracejadas, outras pontilhadas, outras são sólidas. Então, às vezes eu preciso, eu tenho 8 categorias aqui, não consigo diminuir, não posso dividir. Se tu usar 2 texturas, tu não precisa mais escolher 8, tu precisa escolher 4. Tu pode usar uma sólida e outra pontilhada, outra tracejada, enfim. Então, isso dá uma mão na roda, assim, pensar que dá para trabalhar com esse tipo de, de abordagem também, né? E uma última dica sobre padrões e consistência. Se tu estiver apresentando vários gráficos ou tiver que construir um dashboard, que vai ter que estar trabalhando às vezes com o mesmo dado em mais de um gráfico, tentar sempre utilizar a mesma cor para a mesma informação, porque daí tu ajuda a criar essa associação na cabeça da pessoa de que o dado azul é sempre tal informação, o dado amarelo é sempre tal informação. Isso diminui a carga cognitiva de quem está vendo, principalmente quem está vendo uma visualização com um monte de coisa, né? Um monte de gráfico, um dashboard ali. Então, são umas dicas que vale a pena ter em mente para otimizar ainda mais a apresentação da visualização de dados. E agora, falar um pouquinho sobre design systems e visualização de dados. Já tem diversos design systems que trazem algumas regras e orientações tanto sobre como utilizar gráficos utilizando os elementos do design system, construir, fazer espaçamentos, enfim, como também utilizar paletas em visualização de dados. Então, ele pega ali exemplos considerando a paleta ali do design system, sei lá, de 50 cores, se eu preciso construir um gráfico categórico ou sequencial, como que eu consigo, quais combinações que eu posso fazer, considerando a paleta do design system. Então, o Atlassian já tem orientações desse tipo, o Spectrum da Adobe também, o Carbon da IBM. Eu acredito que o Material Design também tem, o DSGov, ele tem uma documentação muito bacana, ele não destrincha muito em como utilizar a própria paleta para apresentação de dados, mas ele tem orientações de como construir, como construir gráficos de forma eficiente, tem muito conhecimento parecido com esse material que eu trouxe aqui para vocês, então ele já tem uma documentação bem legal também. E por que eu trago isso aqui para a gente? Para jogar uma sementinha, né? Será que o Bolt também não poderia entrar nessa, né? Ter algo ali orientando como utilizar a paleta do Bold, né? Como construir gráficos, talvez. Depois eu vou cutucar o pessoal ali no grupo, mas, enfim, só para jogar aí na roda a ideia. Acho que a gente pode enriquecer ainda mais o Bold, né? Deixar ele cada vez melhor, né? Para ser utilizado. E por fim, gente, eu trago algumas leituras e materiais complementares para vocês. Primeiro, dois compartilhar da MyXP, que já foram feitos aqui no laboratório sobre gráficos. Então, teve um que eu e a Letícia fizemos já faz um tempo, ele também foi sobre usabilidade para design de dados, né? A gente destrincha ali como escolher gráficos, como organizar, boas práticas. A Aline, uns anos depois, também fez um compartilhar de dashboard design. Então, esses dois compartilhares, eles andam juntos com isso que eu estou mostrando aqui para vocês, é a Santíssima Trindade dos compartilhares da XP. Então, é bem legal de conferir, dar uma olhada nesse material para enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês. E trago também alguns links de artigos, aqui tem as diretrizes do DSGov, que eu comentei agora há pouco com vocês. Tem um outro livro também que é bem interessante, eu ainda não terminei de ler, por isso que eu não trouxe mais aprofundado, que é Storytelling com Dados, mas é um material complementar também.
E outros links aí, se vocês quiserem se aprofundar na temática. Quem quiser o livro emprestado ali da Cor dos Dados também, me dá um toque. Ele está todo marcado, gente, livro técnico, eu não tenho medo de marcar. Então, mas é isso, gente. Eu agradeço aí o tempo para estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Abro para vocês quiserem tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa. Se não, é isso. Obrigada, gente. Diga, Jades. Bruno, não é nenhuma dúvida, eu só quero te agradecer e parabenizar pelo compartilhar. Confesso que quando eu vi o compartilhar na agenda, me chamou muita atenção o título da palestra, né, que é a cor dos dados, assim, eu já pensei, poxa, vai ser muito interessante, muito legal, tem todo deve ter, né, todo um estudo, de fato tinha, né, todo um estudo por trás disso, né, e como tu estava falando, tu comentou uma hora que, assim, às vezes o que está na tela é diferente do que realmente a gente vê, ou de uma impressão, né, e eu passei por isso final do ano passado, que eu fiz a Andrea fez como é que é, ensaio de fotos, e eu quis deixar isso num álbum, né, então eu fui revelar na internet, fazer um álbum, e a paleta de cores do trabalho dela ali, ela usa geralmente verde, e eu peguei um verdinho e falei, nossa, bem esse verdinho aqui. Quando chegou o álbum, era azul, um azul clarinho, assim, diferente do verde clarinho que estava ali. Eu falei, pô, veio errado, né? Errado. E eu fui conferir se o projeto estava certo. Eu falei, não, tá errado mesmo, aqui na tela tá verde. Ainda bem que antes de eu fazer a reclamação, eu vi que o nome da cor estava assim, céu, né? Então eu pensei, putz, o nome da cor tá certo aqui, não, céu, azul. E depois eu vi que o verde era era outra paleta ali, né? Então, quase que eu fiz uma reclamação e eles estavam certos, porque na tela realmente parecia um verdinho claro, assim, e na hora da impressão veio o azul. Bem, a André gostou, achou o azul bonito, enfim, né, para não ter que fazer outro. Mas muito interessante. Então, eu achei bem legal saber que tem toda uma ciência, um estudo por trás, assim, que nada, de fato, é por acaso, né, como tu falou, às vezes até cultura é diferente, né, de diversos países. Então, eu achei muito legal teu compartilhar. Parabéns, obrigado, e que venham mais compartilhar, assim. Obrigado, Bruna. Obrigada. Eu que agradeço. Realmente, até as ferramentas que a gente usa, tipo um Photoshop da vida, eles têm algumas funcionalidades que já permitem tu ver como vai ficar na impressão. Olha, Quem mexe com isso, né, precisa estar ciente na hora que você for fazer essas impressões. Então, para não acabar tendo situações que nem a que tu passou. Complicado. Legal. Pode falar, André. Não, só falar, né, eu realmente achei muito legal, tinha muita coisa que eu não sabia aí no meio. Como eu falei ali, eu geralmente só pego círculo cromático, pego as cores opostas e é isso aí que eu sabia, né? Mas eu tive que pesquisar bastante no mestrado sobre essa parte de cores, porque tinha muitos gráficos com muitas categorias, e daí só um adendo que algumas revistas, elas exigem que tu tenha padrões nos gráficos, assim, como gráficos de barra, né? Tu tem que colocar padrões nas barras, assim, porque elas vão imprimir em preto e branco. Então, tipo, tu não pode. Fica feio, porque fica cheio de padrões diferentes, assim, tipo estrelinha, barrinha, bolinhas e tal, nos gráficos, mas é por essa questão do preto e branco. Então, às vezes, é isso, tipo, se a cor não está disponível, tem que usar outros recursos. Faz todo sentido. É que no fim também é aquela coisa de ter que vir a função na frente da forma, né? Vai ficar feio, mas o importante aqui vai ser compreensível para quem quer que seja pegue aquilo, né? Siga, Amanda. Oi, gente, boa tarde. Parabéns, Bruna. Adorei o treinamento, achei ótimo. Uma coisa que eu acho muito legal, e eu vejo que esse material ele pode ajudar, é a gente ter salvo ele de fácil acesso, sabe? Eu tenho, por exemplo, na barra de favoritos, os elementos do laboratório que estão lá no Espaço Bridge, e ícones que, quando eu estou preparando uma apresentação, a gente consegue de fácil acesso, consegue dar uma inovada, porque a criatividade, ela vem muito de inspirações também, né? A gente precisa de começar de algum lugar.
E vendo essa apresentação, me deu muito insight, assim, de, pô, às vezes a gente fica quebrando a cabeça para ir testando diferentes tons de cores e a gente tendo esse material pode ajudar a gente a tornar até mais eficiente, assim, na criação de uma apresentação, apresentar os dados de uma forma que chegue em quem a gente quer que chegue da maneira com que a gente imaginou. Então, achei bem legal a apresentação, obrigada por compartilhar e parabéns. Obrigada. Inclusive, tu comentando agora, eu sugeri ali a questão do Bold, mas nada impede do Read, como uma organização, também fazer algum tipo de esquema que facilite quando as pessoas forem estar construindo gráficos, né? É até bacana que daí vai ficar uma coisa homogênea, né? Todo mundo que for precisar montar um gráfico de tal tipo ou tal tipo, tem essa paleta aqui e não precisa ficar reinventando a roda. Diga, John. Ô, pessoal, se eu verem um chorinho aí é porque a Rebeca tá aqui perto. Mas eu Deixa ia ela falar falar também. que. Eu ia falar que ia ajudar pra caramba, falando pessoalmente, né? Ter essa ferramenta assim, de paleta de cores, porque, bom, tu sabe, e o André e a Amanda também que falaram que eu tenho dificuldade com cores, né? Então eu confundo azul com roxo. Até já contei um caso aí que eu tava namorando minha esposa, a cor favorita dela é roxo, e eu comprei uma roupa azul, achando que era roxo, cheguei triste nisso pra entregar, e ela, não, esse aqui é azul, né? Roxo. Esses dias ela pediu uma manta da Rebeca que rosa eu não achei, porque pra mim ela era laranja, então acontece esse tipo de coisa assim. Aí ia ajudar bastante para como a gente tem gráficos ali que a gente usa no dia a dia da equipe, tem, sei lá, 5, 6 tipos de esforço para olhar, por exemplo. E aí fica aqueles gráficos de coluna empilhada e tal. Vai ajudar pra caramba a gente ter uma coisa padrão assim pra gente poder se basear, né? Sim, seria muito bom. Acho que também entra um pouco essa coisa ali de trazer alguma diretriz focada no laboratório, né, no Bridge, que daí daria para os SMs não ficar cada um quebrando a cabeça no seu canto e poder fazer uma coisa conjunta ali que seja eficiente. Mas sim, vocês, os SMs, foram uns que me inspiraram a trazer esse compartilhar para cá, né, não ficar só com o pessoal do design. É legal. Não sei se mais alguém tem algum ponto. Não, acho que fechamos, né?